O tema que vamos debater hoje é um tema que tem estado já no meu coração há anos, porque como médico e vendo muitos adventistas, não só aqui, mas muitos pacientes adventistas, sinto que, por vezes, há posições, ou há medos, ou há questões não resolvidas que limitam muito a paz e a alegria e a saúde que Deus quer dar a cada um de nós. Eu entrei para a medicina para ser um missionário. E a ideia era ser missionário onde não houvesse nem médico, nem adventista. Portanto, mesmo lá no fundo, lá no fim da estrada, e depois de chegarmos ao fim da estrada, andarmos mais umas centenas de quilómetros e depois lá. E já trabalhei num lugar desses, em que era muito simples. O exercício da medicina ali, embora sendo muito cheio de desafios, não é? Mas era relativamente simples. A malária trata-se com quê? Beto, a malária trata-se com o antimalárico, quer dizer, naquela altura era o Fansidar, era a cloroquina, e depois, quando não funcionasse, passava-se para o quinino, não havia ali dúvida nenhuma. Uma pneumonia tratava-se com quê? Vinha uma pessoa com uma pneumonia, era antibióticos para cima, se fosse necessário também um oxigênio, uma coisa assim, pronto, e depois, graças a Deus, passado 3, 4 dias, as pessoas estavam melhores e iam para casa. Não havia ali dúvidas sobre o que fazer. Ao sair daquele ambiente e vir mais para um ambiente mais ocidentalizado, uma pessoa percebe-se que há escolhas. Os casos de pneumonia são muito menos. Aqui na Europa, os casos de malária ainda menos são, não é? Vamos para os Estados Unidos, a mesma coisa. E as pessoas começam a pensar... Quer dizer, quem vem doente com uma pneumonia, está ali em falência respiratória e precisa ser tratado, ele não está a ver ali se lhe vão dar um antibiótico ou este ou aquele. Não, mas nestes ambientes em que as pessoas têm acesso a outros meios e a outra informação, começa-se a chegar... Eu tenho observado que muitas vezes há uma confusão. As pessoas não sabem o que fazer. Porquê? Porque parece que há escritos da Irmã Ellen White que apontam para, por exemplo, o não uso de medicação. Então, já se aperceberam disso? Há pessoas que dizem, não, a Irmã Ellen White diz que não devemos usar medicação absolutamente nenhuma. Ou que é recomendada, por exemplo, uma radioterapia para tratar um cancro. Não é? Não, isso não, porque é contra a vontade de Deus. Ou, doutor, eu vejo muitas pessoas que vêm, doutor, será que não é possível tratar isto de uma forma natural, para que eu não tenha que passar por uma cirurgia? E as pessoas sentem-se angustiadas, literalmente angustiadas, porque pensam que, ao aceitar, por exemplo, uma cirurgia, ou ao aceitar tomar um antibiótico, estão a ir contra a vontade de Deus. Já encontraram assim alguém? Eu encontro no consultório, Beto, com certeza, já encontraste pessoas assim que querem evitar o máximo possível e às vezes correndo riscos para a sua própria vida, porque tem havido casos em que pessoas têm morrido com esta convicção de que estão a fazer algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Então, olha, o que eu vou partilhar hoje é fruto de observação, portanto, a observação que eu tenho visto e também o que é que está escrito. E vamos fazer uma viagem de 7.000 anos atrás. Deus criou-nos perfeitos. Irmã Maria Antónia, nunca foi o propósito de Deus ter doença a afetar este mundo. Nunca. Ele fez-nos com corpos perfeitos. O nosso sistema imunológico estava afinado ao máximo. Qualquer coisa que lá entrasse, ele dava conta do recado e as pessoas melhoravam logo. Eu penso que nem ficavam doentes. Não havia doença. Era um corpo perfeito. Com o advento
do pecado, as coisas mudaram. E hoje temos doença, hoje temos morte, muito sofrimento. E depois, deixa eu ver se isto... E depois, ao longo dos séculos, o que é que as pessoas foram fazendo? Foram procurando soluções para as doenças que vinham. E, portanto, essas soluções passavam por quê? Tomarem plantas. O uso das plantas é algo que se faz há milhares de anos. Todas as sociedades neste mundo têm uso de plantas e que não é só de agora. Portanto, já vem, há uma longa tradição. Em Portugal há a tradição das plantas. Nós temos uma grande tradição dos chás. Eu lembro-me desde pequenito que vinha o meu pai tomar chás, não é? É o chá para o fígado, é o chá para isto, o meu pai está aqui, mas é o chá para o fígado, é o chá para os rins, e os vossos pais, as vossas avós é a mesma coisa, não é? Os avós, é o chá, olha, é a vesícula. Aqui em Portugal há muita gente que tem problemas de vesícula, pelo menos pensam, não é? Muitas vezes tem a ver com o estômago e com outros órgãos ali, mas não é tanto da vesícula. Mas pronto, é um chá para isto, um chazinho, etc. E ainda havia muito essa tradição. E depois, e pronto, outras coisas, desde sangrias, cortarem uma veiazinha e depois deixar as pessoas sangrar se tivessem febre ou se tivessem dores de cabeça. Olha, vamos cá sangrar um bocadinho, tirar um bocadinho de sangue porque tens muito sangue. E depois passava por tudo, quer dizer, e dependendo de onde no mundo as pessoas estavam. A medicina tradicional chinesa tem coisas muito boas, por exemplo, mas também tem coisas que eu lá vi, uma visita recente à China, e estava num centro comercial. Um centro comercial como aqui o Colombo, ou ali o Vasta Gama, e entrei e vi uma farmácia. E vi à frente portanto, na estante da farmácia, estavam várias coisas expostas. E vi umas coisas bem compridas e perguntei o que é aquilo. Isso são pénis de boi. É parte da medicina tradicional chinesa. Portanto, o pénis de boi é um tratamento para... E estavam ali uns 15 ou 20 pénis de boi para serem vendidos e as pessoas, pronto, consumiam aquilo. Portanto, o uso destes medicamentos, não é? Por exemplo, vocês conhecem a minha filha, a Munja. A Munja, que agora está na Namíbia, ela tem vários cortes. E estes cortes, às vezes, são queimaduras que são feitas quando uma pessoa, por exemplo, tem dores de cabeça, faz ali a mãe ou a avó, fez ali uma queimadurazinha ou um cortezinho, para quê? Para tratar a dor de cabeça. E via-se muitas pessoas com cicatrizes de queimaduras. Porquê? Porque o problema estava ali, então vamos queimar. Portanto, este tipo de prática tem sido muito comum. É muito comum à volta do mundo, e dependendo das regiões. Então, é neste contexto que há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, Deus dá uma mensagem muito especial ao seu povo. Ao povo que Ele escolheu, não pelo número de pessoas que eram, nem pelos seus olhos bonitos, não é? Deus escolheu por uma promessa que foi feita a Abraão. Diz, olha, a tua geração vai ser abençoada. E Deus dá algo a este povo. O que é que foi? Recomendações sobre a saúde. Então diz-lhe, olha, aquela comida ali não é boa para vocês, não comam, é imunda. Lavem as mãos. Se alguém está doente entre vós, ponham-no à parte durante um tempo e quando ele fica melhor, então pode vir para o povo outra vez. E é uma data de... Portanto, vocês podem ler isto na Bíblia, que desde a alimentação à higiene, a outras áreas, está tudo ali bem especificado. Deus foi muito específico. E é interessante ver que hoje reconhecemos que aquelas práticas, que eram muito diferentes das práticas comuns no Egito e naqueles povos ali à volta, hoje são reconhecidas como as práticas mais saudáveis para nós. Portanto, isso aconteceu há quantos anos? Há muitos anos. Há mais de
3.000 anos, 4.000 anos. Portanto, foi propósito de Deus fazer o quê? Dar mais saúde ao povo, a cada indivíduo. E foi através de... Não foi através de medicamentos, porque Deus não... Já leram em Levíticos alguma coisa? Olha, quando tiveres uma dor de cabeça, toma um Benuron, não é? Ou qualquer coisa. Não. E nem recomendo, olha, toma aí umas ervazinhas. Não. Era tudo relacionado com o quê? Com hábitos de vida, com práticas de higiene e com maneira de comer, etc. Estão a ver? Portanto, era relacionado com o estilo de vida. E os anos foram passando, os séculos foram passando, e chegamos, na história, agora, mais recente da Igreja, chegamos ao século XIX. E como é que era a medicina do século XIX dos Estados Unidos? Onde a Igreja Adventista tem, a sua origem não como movimento espiritual, porque este é um movimento espiritual que vem desde o início, desde Adão, não é? Mas tem origem como um movimento e como uma igreja. Quais são as práticas comuns? Quais eram as práticas comuns daquela altura? Imaginem. Vamos ver. Tabaco. Tabaco era um bom medicamento para os pulmões. Se tivesse uma bronquite ou se fosse asmático, olha, dá aí umas chupadas, aí umas coisas, porque isso é bom. Ter ali as folhas a queimarem e inalar aquilo. Pronto, o tabaco. A alimentação. Qual era a alimentação mais... Qual era a alimentação típica das pessoas daquela altura? Carne, porco, boi, carne, muita carne, carne com batata, sim. Carne, mais peixe, não tanto, a não ser aquelas pessoas que viviam junto à costa, não é? Mas era a carne, era a batata, hortaliças. Pouco. Era pouco. Depois, vamos passar da alimentação para o seu vestuário. Como é que as pessoas se vestiam naquela altura? Os homens, pronto, vestiam-se mais ou menos com uma variação um bocadinho como nós hoje. Mas as senhoras eram saias como? Compridas, a arrastar pelo chão. Eu li uma vez um artigo que dizia que em Nova Iorque, todos os dias, eram produzidas não sei quantas toneladas de esterco de cavalo, não é? Então, e não havia estradas asfaltadas. E então aquilo era pelas ruas. E as senhoras com aquelas saias compridas, o que aquilo era? Varria, não é? Varria. Iam varrendo. Mas, em termos, se eu ficasse doente com uma febre, o que é que me davam? Uma sanguessuga? Sim. Ou uma sangriazita. E medicamentos que hoje nem nos passa pela cabeça usar. Não é? Eu peço desculpa, tenho aqui, isto está tudo em inglês, a apresentação está em inglês, mas dá para perceber. Isto, por exemplo, no livro Mensagens Escolhidas, dá-nos aqui em vermelho, eu tenho ali, Mercúrio. Eu ainda me lembro, quem se lembra dos termómetros de mercúrio? E de vez em quando, algum termómetro, às vezes um termómetro lá em casa se partia, e o que é que eu gostava de fazer? Brincar com o mercúrio, punha assim na mão, aquilo passava... Não é? Mercúrio! Fizeram isso já, não fizeram? Aquilo é muito giro, não é? Forma bolinhas e depois... Ele põe o dedo e ele foge, portanto, brincávamos com o mercúrio. Davam mercúrio, as pessoas bebiam mercúrio. Estricnina era outro. O arsénio era outro medicamento muito vulgar. E venenos tais como este, não é? Potássio. Imagina, potássio. Portanto, esta era a prática médica naquela altura. E não era só os medicamentos, era tudo à volta. Quer dizer, os médicos tinham algum conhecimento de fisiologia, mas era pouco. Era pouco. Conhecia-se muito a anatomia, porque a anatomia é observável, não é? Já conhecemos os mapas de anatomia que nós temos hoje, muitos deles já vêm do tempo dos gregos. Portanto, porquê? Porque nós estamos ali a dissecar e nos damos. A fisiologia era pouco desenvolvida. Como o corpo funciona, era pouco conhecido. E então as pessoas faziam isto empiricamente. Olha, isto aqui... E quanto mais doesse, melhor era. Não é?
Mas pronto. Estas eram as práticas médicas. E tem aqui nesta citação, que eu vou traduzir, diz assim. Ela está a falar sobre o livro que é o Como Viver e fala sobre estes medicamentos e diz assim: os remédios mais simples são menos danosos e em proporção à sua simplicidade. Quanto mais simples são, menos danosos são. Portanto, mas em muitos casos, eles nem deveriam ser utilizados. Estão a ver? Há plantas medicinais mais simples e raízes que cada família poderia usar e não haveria necessidade de chamar o médico, porque às vezes chamar o médico era perigoso, não é? Se o médico o que vai dar vai ser um grande peso, uma grande carga imunológica para aquele corpo, é melhor então não o chames, não é? Não o chames. E pronto, esta passagem é importante, mas é só para dar a noção de que o contexto não era um contexto. Nós não podemos imaginar estas citações de irmã Ellen White, estes conselhos, num contexto atual. Tem que ser visto naquele contexto de medicina do século XIX, que era muito diferente. Está bem? Qual era o plano de Deus? Bem, o plano de Deus foi sempre este, que é viver de forma a que a doença tenha menos probabilidade de estabelecer no nosso corpo. Estão a ver? Portanto, foi sempre este o plano. A nossa vida, a forma como nós vivemos, e hoje sabemos, mais do que nunca, nós sabemos que a forma como nós vivemos afeta a nossa saúde. As doenças cardiovasculares são essencialmente provocadas por quê? Por hábitos de vida. Por hábitos de vida, alimentação, exercício, etc. Não é? Hoje, muitos casos de cancro são provocados por quê? Pelos hábitos de vida. Portanto, e para isso nem é preciso medicamentos. Para evitar, nós estamos a falar aqui da alimentação, exercício físico, etc. Foi esse o plano de Deus. E então diz aqui, nós vamos remover a causa da doença. Portanto, hábitos corretos e inteligentemente quê? Postos em prática, inteligentemente postos em prática. Mesmo os hábitos corretos têm que ser inteligentemente postos em prática. Não é? Vai remover a causa da doença. E os medicamentos fortes, não é? Não terão necessidade, portanto, não haverá necessidade deles. Medicamentos fortes, quando? No século XIX. Não podemos perceber isto de outra maneira. Estão a ver? Portanto, vamos ver, este foi o plano de Deus. E agora, diz aqui, as nossas instituições foram estabelecidas para que os nossos doentes sejam tratados através de que métodos? Higiênicos. É interessante, higiene, se eu dizer, Colasso, higiene, o que é que quer dizer para ti higiene? Qual é o conceito que vem? Limpeza, não é? E também era isso naquela altura. Os métodos higiênicos, parece que aquilo havia coisas que não eram higiênicas. E realmente não eram. Imaginem só, andar com... Em vez de pisar em asfalto, pisar em esterco de cavalo, quer dizer, não tem nada de higiênico, não é? Mas pronto, mas a própria prática médica fugia da higiene, não tinha estes conceitos. Então ela diz, vamos ter estas práticas higiênicas. E depois diz aqui, descartando, e depois está aqui em vermelho, o que é que diz assim? O que é que diz ali? Quase sempre não é sempre. Mesmo naquela altura, com aqueles venenos que tinham, que alguns, por exemplo, há o exemplo do quinino. O quinino, ela diz aqui que o quinino é um veneno. Mas também diz que estas coisas que eram consideradas venenos é quase sempre, não é descartar sempre, é quase sempre o uso destas drogas. Estão a ver? Portanto, nós vemos aqui que a irmã Ellen White, uma das fundadoras desta igreja, deste movimento, ela não descartava completamente o uso dos medicamentos. Medicamentos que ela classifica como quê? Como venenos. Drogas, não é? Portanto, vamos ver. E então, qual era o plano de Deus nessa altura? Ele diz, olha, vivam como Deus quer
que vivam, não é? Vivam de uma forma saudável. E depois estabeleçam restaurantes quê? Higiênicos. Imaginem o que eram restaurantes naquela altura. Se ela diz, olha, que vamos para os restaurantes higiênicos, imaginem o que os eram os outros. E depois, esta invenção adventista que foi a palavra sanitarium. Foram os adventistas que usaram pela primeira vez. Que não é um hospital, nem é um hotel, é um... Em português não dá para dizer sanitário, porque sanitário em português tem uma conotação completamente diferente. Também não dá para dizer sanatório, porque, embora a tradução de sanatório seria a mais correta, mas sanatórios em Portugal têm uma conotação mais quê? Tratamento de quê? Da tuberculose, não é? Portanto, era um lugar de saúde, onde as pessoas vinham encontrar saúde. E esse era o plano de Deus. Estabeleçam estes centros de vida sã, não é? Centros de vida Pronto. E então? E ela diz algo interessante. Diz que a base da nossa educação na saúde é um conhecimento de quê? Da fisiologia. O que é a fisiologia? O que é a fisiologia? Para os médicos aqui já sabem o que é a fisiologia. A fisiologia é como é que o corpo funciona. E é interessante que a irmã Ellen White diz que ela tem esta situação que tem aqui no livro de Conselhos sobre Saúde, que diz assim: é, portanto, de maior importância ou de extrema importância que entre os estudos que damos aos nossos filhos, portanto, a educação que damos aos vossos filhos, o que é que deveria ocupar em primeiro lugar? A fisiologia. Não é a matemática. É a fisiologia. Como é que o corpo funciona? Eu sabendo como é que o corpo funciona, eu tenho mais vontade de tratar bem dele. E ela diz então, a fisiologia tem sido uma ciência que nos últimos 100 anos tem desenvolvido muito mesmo. Muito. A anatomia. Eu estou a dizer macroanatomia. Isso nós já conhecemos há centenas e centenas de anos. Mas não sabíamos como é que aquelas artérias funcionavam. Sabíamos onde é que elas estavam, sabíamos a sua dimensão, sabíamos onde é que levavam sangue, de onde até onde, mas não sabíamos como uma artéria era feita. Não sabíamos. Hoje já sabemos. E sabemos que artérias são afetadas por quê? Por aquilo que comemos, pelas nossas emoções. Como é que sabemos? Através do estudo da fisiologia. Vocês sabem hoje, bem, as pessoas já têm tido a experiência disto ao longo de milénios, não é? Mas hoje sabemos como é que, se tiver uma preocupação, se apanhar um susto agora, o que é que acontece à sua digestão? Parece que fica ali, logo à noite, ainda tem comida no estômago. Ou se come um bacalhau cheio de azeite, não é? Com uma batata, não sei quanto. Essa refeição, daqui a 10 horas, ainda está lá, não é? As pessoas ainda estão a arrotar aquilo. Porquê? Hoje sabemos, através da fisiologia. E sabendo disto, o que é que vai fazer? Vai fazer com que nós possamos evitar estas coisas, não é? Pronto. Então, ela diz que a fisiologia, e diz assim, quando perceberem a fisiologia, no verdadeiro sentido, as vossas contas da farmácia, não é? Serão muito menores. E, finalmente, até deixarão de ter a necessidade disso. Mas de quê? Vamos ver aquilo naquela altura. Porque hoje há muita medicação, que já vamos ver, que eu acredito que foi Deus que nos deu o conhecimento para as ter. Bem, então, diz assim, mais outra passagem aqui. Medicamentos, ou drugs, não é? Os medicamentos, naquela altura, precisam de ser usadas quando? Seldom é quando? É raramente. Às vezes. Mas depois ela diz assim, e esta eu vou contar a história, não é preciso ler aí, a história é a seguinte. Ela estava a viajar na Austrália e um missionário veio ter com ela portanto, este missionário tinha perdido o filho primogénito, o filho mais velhinho dele, foi perdido por causa da malária. Ficou doente com malária e morreu. E morreu sem dar
este medicamento que era o quinino, que já naquela altura sabia que o quinino tratava a malária. E ele não quis dar, os pais não quiseram dar, porque pensavam que estava a ir contra a vontade de Deus. E o filho morreu. E então perguntaram a ela, irmã White, teria sido um pecado dar quinino àquela criança? Ela disse, nas últimas 3 linhas ali, em resposta ela disse, não teria sido um erro, não. Nós devemos fazer o melhor que pudermos. E o melhor que pudermos naquela altura, era o quê? Era dar ao quinino. Isto foi há 100 anos. Mas ainda recentemente morreu alguém, filho missionário, pela mesma razão. Portanto, não foi o plano de Deus que se evitasse a medicação a 100%. Ela mesmo diz que, por vezes, é necessário usar e que devemos fazer o nosso melhor. Bem, temos aqui vários exemplos. Eu só queria começar, por exemplo, com o conhecimento da fisiologia, hoje sabemos como é que o corpo funciona. Um exemplo, estão aqui vários médicos, um exemplo que o Beto com certeza se recordará, mas acho que já foi antes da tua formatura. Há uns anos atrás, quem tivesse uma úlcera ou uma gastrite muito severa, ou uma úlcera que sangrasse, uma úlcera que estivesse a sangrar, uma úlcera do estômago que estivesse a sangrar, o tratamento muito comum naquela altura é, se a úlcera continuasse a sangrar, o que é que se fazia? Fazia-se uma gastrectomia. Retirava-se parte do estômago, aquela parte que produzia mais ácido, retirava-se parte do estômago, ligava-se ao duodeno, e havia a Billroth 1, a Billroth 2, e, portanto, há várias técnicas, e retirava-se, e as pessoas ficavam com menos de metade do estômago e viviam com problemas para o resto da vida, literalmente problemas digestivos, quer dizer, tirava-se e não havia outra maneira. E depois vieram a partial gastrectomy tenho que traduzir, as gastrectomias parciais cortavam os nervozinhos, seletivamente cortava-se os nervos da produção de ácido. O facto é que depois as pessoas também ficavam com muito desconforto para o resto da vida. Descobriu-se que o ácido era produzido por uma bombinha, quer dizer, não é bomba dessas de... Mas era uma bombinha que produzia o ácido e que estas bombinhas estavam localizadas ali na mucosa, e descobriu-se como é que aquilo funcionava. E então diz assim, olha, se nós bloquearmos esta bombinha aqui, esta pessoa vai ter menos ácido e possivelmente não vamos ter... Tendo menos ácido, é menos corrosivo, vai sangrar menos e vamos poupar este estômago. E foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, começaram-se a bloquear aqueles produtores de ácido, a acidez baixou e as pessoas começaram a preservar os seus estômagos. E hoje, gastrectomias praticamente não se fazem, só para casos muito extremos. Pouparam-se, ao longo destes anos, milhares e milhares e milhares e milhares de estômagos, não é? Deu-se melhor qualidade de vida às pessoas. Porquê? Porque se desenvolveram medicamentos, começou com o Zantac, e depois começou, vários outros. Hoje temos o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol, etc., que são bloqueadores de ácido. E que, quando bem utilizados, inteligentemente utilizados, têm o seu papel. Agora, se a pessoa tem um problema, tem uma gastrite crónica, por exemplo, uma gastrite que lhe dá sintomas, mas que gosta de se empanturrar, e são as gorduras, e são as jantaradas, e é o fumo do cigarro, e é o álcool, e é a ansiedade, que produz muito ácido. Qual é o conselho de Deus? Dentro daquilo que Ele já nos diz desde o início. Resolvam a questão de base. Se a questão de base é eu regar a minha salada com azeite, regar, não é por um fiozinho, é regar a salada com azeite, que me vai atrasar a digestão e que me vai pôr ali
grandes problemas a nível do estômago a digerir aquela comida. E depois eu fico com uma grande acidez. Estou a arrotar o almoço a tarde toda e a noite, não é? E depois chego à noite e quero jantar e eu vou pôr mais comida em cima daquela que já lá estava, não é? E depois vou para a cama e fico com refluxo. E vou ao médico e ele dá-me o omeprazol. Ora, se eu faço isso, eu não estou a lidar com o problema de causa. O esomeprazol, o pantoprazol, ou seja, o prazol que for, ele pode reduzir o ácido e vai fazer-me sentir um bocadinho melhor. Mas o que é que eu tenho que fazer a seguir? Baseado no conhecimento de fisiologia que eu tenho. Tenho que resolver o problema de questão, o problema de base. Não é? Portanto, é mau, é pecado usar o omeprazol? De modo nenhum. Mas pode estar a fazer somente parte daquilo que eu posso fazer. Estão a ver? Eu estou a poupar estômagos usando aquilo. Mas, dentro da mensagem de saúde adventista, isto é simplesmente um tratamento sintomático. Vamos lidar com a questão. Outra área muito controversa aqui, a cirurgia. Há pessoas que dizem, não, a cirurgia não é algo que Deus com o qual Deus concorde. Com o qual Deus concorde. Há pessoas que até que dizem, olha, é uma falta de fé eu ser tratado por qualquer destes métodos. Porquê? Porque Deus pode curar-me. Deus pode curar-me. Deus cura, sim. Deus cura. Uma cirurgia. Vamos ver, por exemplo, esta citação da irmã Ellen White no livro Mensagens Escolhidas, na página 284. É nosso privilégio utilizar todos os meios que Deus designou em correspondência com a nossa fé e depois confiar em Deus. Portanto, nós utilizamos aquilo que temos nas mãos e que Deus nos deu, não é? E depois confiar em Deus. Quando nós tivemos essa promessa. Se houver necessidade de uma operação cirúrgica, de uma intervenção cirúrgica, e o médico se sente à vontade em fazer, claro, não é uma negação da fé ter essa operação feita. Não é. Há outra situação em que ela diz que nós temos que retirar o problema cirurgicamente. Há outra situação em relação aqui às operações cirúrgicas. Antes de executar uma operação crítica, que o médico peça ajuda ao grande médico, que é Deus. Portanto, a irmã Ellen White nunca foi contra a cirurgia. Pelo contrário, ela diz que seja feito quando apropriado. Por exemplo, radioterapia. A radioterapia é uma modalidade muito comum hoje no tratamento de várias doenças, mas mais especificamente qual? O cancro. Eu vejo muitas pessoas que querem evitar a radioterapia, não pelos efeitos secundários que pode ter, e que tem, mas porque pensam que não está dentro do plano de Deus para as suas vidas aceitar este tipo de tratamento. Bem, a radioterapia, há vários tipos de radioterapia, hoje sabemos, mas no tempo da irmã Ellen White, portanto, estamos a falar aqui do século XIX, ela mesmo diz, há uma passagem que diz assim, durante várias semanas recebi tratamentos de raio-x para um ponto negro que tinha na minha testa. Na totalidade foram 23 tratamentos. 23 tratamentos. E estes tiveram sucesso em remover aquela marca. E eu estou grata por isto. O que é que ela está aqui a descrever? O que é que ela está a descrever? 23 tratamentos. De quê? Radioterapia. E possivelmente muito mais perigosa do que aquela que nós temos hoje. Que hoje as doses são mais baixas, é muito mais localizado. Nesta altura, se calhar a radioterapia, ela estava a ter ali os raios e se calhar estava uma data das pessoas todas ali à volta a receber a mesma radioterapia, não é? Não era tão específico. Hoje consegue-se mapear pelo conhecimento de quê? Da fisiologia
da anatomia, da física, consegue saber exatamente onde dar aquela radioterapia. Não se consegue ser muito específico, mas em Loma Linda é um dos centros do mundo, através do tratamento com prótons, em que se consegue ser muito específico para que não haja efeitos secundários. Radioterapia tem efeitos secundários? Claro que tem. Há doentes que parece que aquilo passam por cima de tudo e não sentem nada, mas a maioria não. A maioria tem efeitos secundários. A radioterapia, por exemplo, na próstata, para os homens. Senhoras, aqui não é preciso terem medo da próstata, mas a radioterapia para a próstata às vezes dá sangramento na bexiga, dá desconforto no ânus, no reto, sangrar, etc. Pode ser uma complicação, porque aquilo tem efeitos secundários. Mas isso não quer dizer que não possa ser utilizado. Irmãos, tem que ser utilizado inteligentemente, com a ajuda de Deus e com a sua bênção. Agora, nunca devemos esquecer que o propósito de Deus é que não tenhamos doença e que vivamos de acordo com os princípios que Ele nos deu. Vamos ver aqui. Transfusões de sangue. Transfusões de sangue. Isto são exemplos. É claro que não estão aqui abordados nesta apresentação, nem a irmã Ellen White fala de coisas que hoje existem que naquela altura não existiam. Nós temos que ver aqui os princípios por trás destas situações. Transfusões de sangue. Transfusão de sangue é algo que tem riscos? É claro que sim. Quais são os riscos de não dar uma transfusão de sangue? O risco maior é a morte. Não é? Há pessoas que, se não receberem uma transfusão de sangue, o que é que lhes acontece? Morrem. Hoje, as transfusões de sangue são mais seguras ou menos seguras que aqui há 100 anos atrás? Muito mais seguras. A não ser que vamos para áreas do mundo em que a SIDA é endémica e que há ali um período de janela que não é detectado. Pronto, mas não vamos entrar por esse prisma, mas uma transfusão de sangue... estás a fazer ortopedia, não é? É ortopedia. Uma transfusão de sangue pode salvar uma vida ali na sala de operações. Salvou a sua. Portanto, transfusões de sangue. Há pessoas que dizem que não, absolutamente nada. E não estamos a falar aqui dos testemunhas de Jeová. Estamos a falar dentro da própria igreja. Transfusão de sangue, não. Mas olha, a irmã Ellen White disse aqui: há uma coisa que salvou vidas. E o que é que foi? Uma infusão de sangue de uma pessoa para outra. O que é que era isto? Uma transfusão de sangue. E o contexto que não deu para pôr aqui, isto estava ela a falar ao Dr. Kress. Já agora o Dr. Kress tem uma história interessante. E vamos abordar esta questão só para verem o espírito com que isto foi escrito. O Dr. Kress era um missionário nos Estados Unidos. Era um médico americano, adventista, muito consagrado. Ele e a esposa dele, a irmã Ellen White, elogiou-os, não é bem o elogiou-os, ela disse que tinham um grande apreço pela fé que eles tinham. E eles foram como missionários para a Austrália. E o Dr. Kress, devido aos escritos, quando ele escritos de Ellen White acerca de evitar completamente os alimentos de origem animal, o Dr. Kress cumpriu com isso. E deixou completamente os ovos e os laticínios. O Dr. Kress ficou muito doente. Muito doente. E ninguém sabia o que era. Só sabiam que era uma coisa. Era a anemia perniciosa. Era o nome que se dava naquela altura à anemia. Anemia perniciosa porquê? Porque não era boa. E a anemia perniciosa matava. Uma pessoa com anemia perniciosa não ficava bem e morria. E por isso o nome perniciosa. Foi então designado pela Conferência Geral, ouviram dizer que ele estava doente, e então organizou-se na Conferência Geral uma reunião especial de oração pelo Dr. Kress. Portanto, nos Estados Unidos, fez-se isto para o Dr. Kress. E uns dias depois desta reunião de oração, deste momento de oração na Conferência Geral, o Dr. Kress recebeu uma carta.
Esta carta, não havia correio aéreo naquela altura, nem havia internet. Essa carta estava a caminho da Austrália há meses já, pelo menos 2 meses, que estava a caminho da Austrália. E ele recebeu esta carta uns dias depois da reunião de oração. E nesta carta, quem é que escreveu a carta? Foi a irmã Ellen White. A ele, especificamente. E ela diz que apreciava muito a consagração, a dedicação, a fé dele. E ela disse assim, olha, o tempo ainda não chegou para nós descartarmos completamente os laticínios e os ovos. O tempo não tinha chegado quando? Há 100 anos. Há 100 anos. Diz assim, olha, o tratamento do teu problema está em fazeres o quê? Arranja ovos de boas galinhas, não foi do continente, ou do mini preço, arranja ovos de boas galinhas e mistura com quê? Com sumo de uva, não é? E vai tomando isso diariamente. Ora, o que é que nós tínhamos aqui nos ovos? A vitamina B12, que não foi conhecida, não se sabia, não se conhecia a vitamina B12, até os anos 1958, mais ou menos, foi quando a B12 foi descoberta. O que é que a irmã White tinha? E ela disse, Deus mostrou-me que é este o tratamento. E diz, o tempo chegará em que será melhor evitarmos isso. Mas ainda não chegou, então faz isto. E é ele que ela está a dizer que há vidas que foram poupadas através de uma transfusão de sangue. Se calhar até poupava a dele. Porque poderia ser da transfusão de sangue que alguém tinha B12 para ele que não tinha, não é? Pronto, estão a ver, o contexto é muito importante. Hoje, depois da descoberta da B12... e a irmã Ellen White diz o seguinte, quando o tempo chegar em que será melhor descartar, será mais seguro descartar essas coisas, Deus mostrará. E Deus abrirá o caminho. Desde 1950. O que aconteceu nos anos 1950? Nos anos 50, o que aconteceu? Tem tempo. Nos anos 50 foi descoberta a B12. Coincidiu com uma industrialização, da produção de ovos, de carne, dos laticínios, etc. Foi o pós-guerra. Em que métodos de produção de leite e de ovos alteraram-se bastante. Hoje vocês passam, e se forem visitar aviários, até ficam... as galinhas... Bem, não vamos entrar por aí, não é o propósito da mensagem, não é? Não são os médicos adventistas hoje que estão a dizer, que nos estão a alertar acerca dos perigos desses alimentos. É a sociedade científica mesmo. Em termos nutritivos, lá em termos de proteicos, etc. Essa não é a questão. A irmã Ellen White diz-nos que quando isto acontecer, é pela corrupção do coração humano, na forma como trata os animais. O que é que está a acontecer hoje? Exatamente isso. Temos que ter em conta o contexto da mensagem. O contexto é muito importante. Bem, vacinação. Hoje há uma grande campanha contra vacinação. Eu vi esta semana, nos Estados Unidos, estava a ouvir o rádio e estava um dos líderes mundiais do Programa Mundial de Vacinação. Ele estava com medo. Ele diz assim, olha, nós temos tido resultados fantásticos no controle da polio, controle da varíola, que praticamente está erradicada, não há casos já há anos. Mas agora ele diz assim, mas estamos com medo. Mas isto está a acontecer aonde? Nos países em desenvolvimento. Mas há uma grande polémica sobre vacinação nos países mais industrializados. Há muitas pessoas na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, que não querem vacinar os filhos. Não querem vacinar por várias razões. As razões são várias, não vamos aqui elaborar nisto, mas as razões são várias. Então ele estava a dizer, eu tenho medo, porque hoje com a internet, um pai em África, ou uma mãe em África, que tem acesso, onde nós ainda conseguimos ter campanhas de vacinação que cobrem a população, praticamente a população total, estas pessoas vão à internet e temos medo que vamos começar a encontrar resistência
nestes países onde o sucesso é grande. Porquê? Pela disponibilidade de informação e por este cruzamento de informações. A vacinação. Há uma citação da irmã Ellen White que diz o seguinte. Isto foi escrito pelo Sr. Robinson, que era uma senhora que era uma das secretárias da irmã Ellen White. E ela disse o seguinte, acerca da atitude da irmã Ellen White sobre a vacinação. Ela diz assim, ficarão interessados em saber que, quando houve uma epidemia de varíola, smallpox é varíola, na vizinhança, portanto, vizinhança onde vivia a irmã Ellen White, ela mesma foi vacinada e encorajou os seus assistentes, aqueles que estavam relacionados com eles, a serem vacinados. Portanto, a irmã Ellen White foi vacinada contra a varíola e encorajou os outros que trabalhavam ali com ela a serem vacinados. Não há, historicamente, durante aquele período de formação da Igreja, não há indicação nenhuma de que a irmã Ellen White tivesse sido contra uma vacinação. Portanto, não é uma questão espiritual. Não é. Hoje sabemos que a vacinação traz muito... Há vacinação com riscos? Há certas vacinas que têm certos riscos. Eu próprio já os vi. A vacina, por exemplo, da tosse convulsa tem o risco de encefalite. Já vi, conheço esses casos de encefalite como isso. Mas agora, há os benefícios da vacinação. Hoje nós estamos aqui sem medo da poliomielite. Porquê? Porque a população está vacinada. Vamos começar a quebrar estes ciclos de vacinação. O que é que vai acontecer? Vão começar a surgir, aqui em Portugal, casos de poliomielite outra vez. Quem não quer vacinação hoje está a beneficiar de décadas de vacinação que praticamente eliminaram este agente. Há riscos? Claro que há riscos. Mas qual é o risco de ter uma poliomielite? Conhecem alguém que já teve uma poliomielite? Infelizmente, há muitos casos em Lisboa e em Portugal. Eu tenho na própria família casos de poliomielite. E estes foram casos mais ou menos ligeiros, não é? Uma poliomielite pode matar. E quando não mata, muitas vezes deixa sequelas para o resto da vida. Imagina o que é um pai e uma mãe decidirem não vacinar e um filho... Nestas circunstâncias em que nós temos hoje, é mais ou menos até... Pronto, o risco é tão baixo, mas começamos a quebrar isto, mais um, e começa-se a introduzir de outros países a doença, e nós podemos ter aqui outra vez uma situação muito complicada em relação à poliomielite. A irmã Ellen White nunca foi contra isto, ela própria foi vacinada. Bem, depois há situações de contradição, aparentes contradições. Vamos ver, por exemplo, mensagens escolhidas, página 202. Medicações, ou de drogas, não é? Medicações, como são geralmente, praticadas, não é? Postas em práticas, são uma maldição. Mas aqui eu pus a vermelho. Como são exercidas ou postas em prática vulgarmente. Eduquemo-nos em que direção? Para fora da medicação. Mas substituindo com quê? Não está aqui, mas noutras passagens é. Através de lidar com a causa do problema. Se a causa for a ansiedade, que está a produzir muito ácido no estômago, então temos que lidar com o quê? Com o problema que nos causa a ansiedade. Se a causa for uma alimentação incorreta, não é? Temos que lidar com isso. Se a causa for falta de exercício físico ou atividade física, o que é que temos que fazer? Se a causa for falta de sono, falta de descanso, o que é que temos que fazer? Vamos viver da forma como Deus nos disse para viver. E depois, usem-nas cada vez menos.
E ponham mais importância nos agentes higiênicos, que é o estilo de vida. E a natureza responderá aos médicos divinos, que são o ar puro, a água pura, o exercício apropriado, etc. Portanto, vamos ver. Por exemplo, ela diz que não devemos utilizar cada vez menos, mas depois diz, por exemplo, no café. A questão do café, agora, o que eu vou dizer não é uma apologia em favor do café. É só para ver como é que o que é que motivou a irmã Ellen White a escrever sobre isto. Ela diz assim: aqueles que persistem no uso do chá, do café, dos alimentos cárneos, vão sentir necessidade de quê? De medicação ou de drogas. Mas muitos poderiam recuperar sem necessidade de 1 grama de medicamento se eles obedecessem às leis da saúde. As drogas devem ser utilizadas raramente. Mas depois ela diz assim: eu não uso chá. Nem verde, esta coisa do chá verde não é invenção de agora. Ela diz: eu não uso chá nem verde, nem chá preto. Nem uma colher passou pelos meus lábios durante muitos anos, exceto quando... então é assim, eu não bebo aquilo. Exceto quando estava a atravessar o oceano, vinha de barco para a Europa ou para a Austrália, e uma vez, neste lado, eu utilizei como medicamento quando estava, com quê? A vomitar. A vomitar. Nestas circunstâncias, funciona como um alívio. Estão a ver? Como remédio. Como remédio. Será que eu agora tenho a consciência tranquila em beber café e chá e tudo isso, como é feito na nossa sociedade? Não, não é isso. Utilizem-no simplesmente como medicamento. Que eu saiba, não consumi uma chávena de café genuíno há mais de 20 anos. A não ser durante a minha doença, como medicamento, que era a mesma coisa. Dores de cabeça, tem outras passagens, dores de cabeça e enjoos. Vamos agora às plantas medicinais. Há muitas pessoas que dizem: doutor, não me dê nada de farmácia. Eu quero tenho aí um suplemento, uma plantazinha medicinal, etc. Vamos ver o que a irmã diz sobre isto. O Senhor mostrou-me... O Senhor tem... desculpa, eu estou aqui a tentar traduzir isto ao mesmo tempo. O Senhor deu plantas simples do campo que, quando? At times. Em inglês, este conceito é interessante. Às vezes, ocasionalmente, são benéficos. E se cada família fosse educada a usar estas plantas medicinais na sua doença, muito sofrimento poderia ser evitado e não haveria necessidade de chamar nenhum médico. Naquela altura, no século XIX, ela já os denomina como old-fashioned. Old-fashioned é antiquados. Estes medicamentos, estas plantas simples, antiquadas, usadas quando? Inteligentemente. Não é, hoje dá-me não sei quantos, olha, está aqui, dê-me aí qualquer coisa. E vamos ali a uma loja que parece que quem está do outro lado do balcão às vezes percebe menos da coisa do que nós, não é? Isto não é ser utilizado inteligentemente. Quando serem utilizadas inteligentemente, promoveriam a recuperação de muitos doentes que morreram devido a quê? Às drogas. Portanto, mesmo as plantas medicinais têm que ser utilizadas como? Inteligentemente. Não é indiscriminadamente.
Irmãos, vamos agora resumir. Tenho 3 minutos e 50. O plano de Deus para nós é que não tenhamos doença. Mas vivemos num mundo de pecado. Deus deu-nos um corpo que, em circunstâncias normais, luta contra a doença. O propósito é que nós vivamos de acordo com os princípios que Ele nos deu. E o corpo, Ele mesmo, vai evitar muitas destas doenças. Mas, por vezes, não é suficiente. E Deus deu-nos métodos baseados no uso inteligente e racional para utilizar, começando com as coisas mais simples, como esta última citação. Se nós utilizarmos algumas plantas medicinais, inteligentemente podem ser de benefício. Todas as famílias deviam de saber utilizá-las. Mesmo naquela altura, como hoje, e são coisas que são antiquadas, mas com valor hoje. Podemos utilizar, inteligentemente. Mas, por vezes, isso também não é suficiente. E têm sido desenvolvidas terapias que são uma grande ajuda no combate à doença. Usemos-las inteligentemente. Não como substituto de um bom estilo de vida. Não como substituto para isso. Mas usemos-las inteligentemente. Sob a bênção de Deus. Não falámos sobre a quimioterapia, mas eu só lhes queria deixar um exemplo aqui sobre a quimioterapia. Que é talvez das coisas mais agressivas ao corpo. Mas lembremos para que está a ser utilizada. Para o tratamento do cancro, que é uma doença agressiva. Nos anos 50, uma criança a quem fosse diagnosticado uma leucemia aguda, a probabilidade, a expectativa de uma criança destas, a expectativa de vida seria entre os 3 a 6 meses, se não falecesse logo. A mortalidade devido a esta doença era quase 100%, andava pelas 90 e tal por cento. Não havia tratamentos. Foram descobertos vários medicamentos, inclusive a cortisona, que foi descoberta, a vincristina, que é o extrato de uma plantazinha, que é altamente tóxica, mas que foi descoberto que tinha um efeito nas leucemias. E vários outros. Hoje, há casos de leucemia aguda em crianças, e eu tenho um caso desse agora, vi um caso há umas poucas semanas, em que está resistente a tudo. E estão agora a preparar para um transplante medular. Há casos que realmente são muito difíceis de tratar e ainda há muitos casos, infelizmente, de morte. Mas hoje estamos a falar de taxas de cura deste tipo de leucemia de 80%. 80%. E não é com o uso indiscriminado de quimioterapia. Quimioterapia é uma palavra que engloba tanta coisa. O quinino é uma quimioterapia, é uma terapia química e é natural. É o uso indiscriminado. Por vezes é necessário. Usando os princípios que a irmã Ellen White nos deu em relação à radioterapia, por vezes é necessário o uso destas coisas. E a minha opinião, ao estudar isto e a orar, é que, embora não seja agradável, por vezes é necessário. E é o melhor que nós temos nas nossas mãos, que inteligentemente utilizado pode ser benéfico. Um pai, uma mãe que tenham uma criança com uma leucemia deste tipo, o que é que vai fazer? Será que há algo que apresente resultados tão positivos como, por exemplo, alguma quimioterapia que existe hoje? Eu não conheço nada. Olhando para estes princípios dados pela irmã Ellen White, inclusive a quinino, eu já tomei quinino, aquilo às vezes fez-me pior que a própria malária. Não é? Mas salvou-me a vida. Usando estes princípios, tenhamos paz, oremos a Deus e tenhamos paz na utilização disto, quando utilizado inteligentemente e nunca como substituto
daquilo que nós sabemos ser o que Deus teve para nós e nos deu. Não é... Acho que há muita coisa que nós não percebemos. Mas ao apresentar e a preparar esta palestra, eu tenho mais paz na utilização de muitas destas coisas. E mesmo como médico. Mas, no final de tudo isto, há uma coisa que é necessária para o bem-estar e para a nossa cura. É Deus. Deus pode nos curar com ou sem quimioterapia, ou com ou sem radioterapia, ou com ou sem cirurgia. Mas Ele diz-nos, utilizam, façam o vosso melhor, e Deus abençoará. Deus abençoará.